Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus. Meu nome é Francisco Costa, trabalhador da Casa Espírita Passos de Luz, em Buriti dos Lopes, Piauí, e mais uma vez venho até vocês trazer uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. E vamos nos preparar agora para a nossa prece, para que possamos melhor absorver o conteúdo e que possamos, a partir daí, fazer algumas reflexões do Evangelho. Então vamos nesse momento fechar os olhos, quem assim desejar, para melhor concentração com Deus. Obrigado, Pai, de infinita bondade e misericórdia, por mais esse amanhecer, por mais esse momento de glória e de luz que estamos vivendo, pela oportunidade bendita da vida. Obrigado, Jesus, nosso governador espiritual do planeta, e toda a sua equipe da Seara de Luz, aos trabalhadores, amigos, colaboradores da luz, a toda a equipe de Mãe Maria, Mãe Santíssima, a toda a pleiade de irmãos que administram com muito amor e alegria nosso planeta. Muito obrigado, Mãe Maria. Me intua, me abençoe nessa noite, para que possamos juntos levar o Teu Evangelho, o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Bom, meus irmãos, essa noite trago a vocês uma proposta interessante. É um tema recorrente que alguns irmãos de ideal também já falaram, mas é um tema de grande reflexão, que hoje faremos à luz, do Evangelho e da psicologia, que é o egoísmo. O egoísmo que está no item 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E já iniciando essa parte já introdutória, gostaria aqui já de fazer algumas colocações para que ao final do que aqui vamos dizer, possamos refletir. Como, por exemplo, o que é egoísmo? Qual o significado da palavra egoísmo em seu sentido amplo? Podemos dizer, olhar para si mesmo, em primeiro lugar, seria isso? Ou agir em benefício próprio acima de tudo? Ou voltar os interesses para o epicentro do seu eu? Aí ficam as reflexões desse tema. É um tema bastante atual e sempre costumo correlacionar e trazendo para os tempos atuais de hoje, inclusive em tempos pandêmicos, de pandemia,
que ora vivemos. Estamos a experimentar, a experienciar esse período transitório de onde somos acometidos, né, desse vírus. E aí, egoísmo poderia e pode se encaixar perfeitamente quando eu não vejo o outro, quando eu não olho para o outro no sentido de me colocar no seu lugar, de alguma forma buscar auxiliar e amparar, acima de tudo, de qualquer coisa, não em benefício próprio, mas em benefício do coletivo, do todo. E nem ter interesses egocêntricos, individuais, né, só visando como epicentro, né, o meu próprio eu. Então vamos aqui buscar juntos, através da luz do Evangelho e da psicologia, aplicado por nosso irmão Kardec, qual a causa do nosso egoísmo? Existe uma causa? E aí Kardec nos responde, né, nos coloca isso com muita propriedade, que o egoísmo e o orgulho têm sua fonte no sentimento natural. É como se já trouxéssemos conosco o instinto de conservação. Ele vem através desse instinto que temos de conservação. E de nenhum modo Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou o simples e ignorante. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. E obviamente que se faz necessário termos essa proteção, né, esses instintos, para podermos perpetuar a espécie, para podermos de fato termos, sabe, essa conservação da vida. Mas a questão é que algumas pessoas, né, algumas criaturas, elas exageram na dose. E aí acaba criando dificuldades. Porque é um sentimento natural pelo planeta que vivemos, pelo mundo que habitamos, pelas pessoas que conosco convivem, pelo ambiente natural que habitamos. Agora, o que nos resta compreender, entender, é que tudo de forma demasiada acaba, de fato, criando um ambiente de dificuldades. E são várias variantes de dificuldades que acometem. E aí por isso que alguns irmãos, algumas pessoas têm a dificuldade ainda de compreender essa chaga, podemos assim dizer, né? E aí é uma doença grave, né? O egoísmo é uma doença grave? É uma doença permanente? É uma doença contagiosa? O egoísmo? Na pergunta
785 do Livro dos Espíritos, Kardec nos coloca, quando faz para os nossos irmãos do plano maior, qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade, do homem. E ele nos coloca com muita clareza, com muita sabedoria e propriedade, quando ele diz que orgulho e egoísmo refere-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se sempre efetua. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. E aí, já fazendo aqui um pequeno adendo, veja quando ele nos fala, nossos irmãos do plano maior, que de fato, se você não tiver cuidado nas tuas ações, né, como ele coloca na primeira vista, né, o intelectual ele vai se somatizando, você vai reaprendendo, reeducando, e ele virá ao longo, né, de nossas vidas. Mas a questão moral, como é que fica o progresso moral nisso tudo? As minhas atitudes como cristão, as minhas atitudes como pai, como mãe, como irmão, como amigo, como é que elas estão se dando hoje? Eu estou preso ao materialismo, preso às questões materiais excessivamente, a ambição pela riqueza excessiva, aquela de que eu quero cada vez mais e mais e o outro pouco me importa. Existem muitos irmãos nossos nessa condição hoje, que muito provavelmente, tocados pela ambição e pelo o gozo e o gosto das riquezas, acabam muitas vezes esquecendo o seu vizinho do lado, o seu amigo, o seu irmão, que tanto precisa de você. E vale dizer que ter riqueza não é castigo e não é pecado. O Evangelho nos coloca isso claramente. Mas a utilização, a forma de fazer o uso dela, a forma como ela é empregada, e aí sim, é nessas ações que nós vamos crescer. Ações positivas, distribuindo para quem não tem, auxiliando e confortando de alguma forma aquele irmão que não teve a mesma oportunidade que você está tendo agora. Abrace o irmão, acolha o irmão, porque tudo que temos é empréstimo de Deus, é um empréstimo tempore. Então, se temos a oportunidade de termos e sido agraciado, por que não colaborar? Por que não distribuir? Por que não criar um olhar mais cristão para o irmão? Ser menos egoísta, menos individualista e orgulhoso? Tem pessoas que até têm dificuldade de pedir desculpas para o outro, como se fosse um pecado grave.
um pedido de perdão, desculpa. O orgulho é uma chaga que devassa as civilizações, cidades, pelo orgulho. E o Evangelho nos traz esses ensinamentos para que nós reflitamos, meus irmãos. Todos nós, inclusive esse que vos fala, para que possamos criar um ambiente e uma consciência mais leve, mais branda, mais de caridade, mais altruísta para com o nosso próximo. E na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta também para os irmãos do plano maior: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E eles respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Ou seja, em qualquer dos vícios, em qualquer das vicissitudes, terá sempre uma gota de egoísmo participando daquele pacote. Por mais que lhes dê combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruída a causa. Existe a causa e o efeito, e para tanto existe a lei de causa e efeito. Se nós não destruirmos ali a raiz radical, irá nascer outros galhos no futuro, que pelo menos possamos iniciar já parando algumas arestas, nos fundamentando e tendo como base o Evangelho de Jesus, nosso guia, nosso modelo. Aí assim, podemos, quem sabe, quando viermos em outras oportunidades, um pouquinho melhor, um pouquinho melhorado, porque aí o efeito será bem menor, pois a causa já está bastante sanada, né? E aí existe entre tudo isso, né, do egoísmo, da criatura ególatra, individualista, né, muitas das vezes, o exagero excessivo, né, do que possui, achando até que é melhor do que o outro. E eu digo isso aqui com muita propriedade, por experiência, por vivência e por estar entre irmãos também. Isso nos ensina muito, aprendemos com os outros. E o bom é que a gente tira essas lições na convivência com esses irmãos. Irmãos como família, de ideal comum, irmãos como patrão, irmãos que nos acercam o tempo todo de informações, de sugestões. E aí a gente vai conduzindo a vida de uma forma procurando entender o que acontece conosco e com os outros, alguns porquês de nossa existência, para criarmos um procedimento de vivência mais amorosa, mais respeitosa com o próximo.
Precisamos respeitar mais o próximo. E o próximo começa em casa. Os filhos, os netos, os pais, os irmãos, as esposas, os amigos, por fim, todos que conosco convivem e que não tem ninguém maior e nem menor, pois esse mundo pertence a Deus. Deus é maior. Jesus é maior. Maria é maior. É Ele sim. É que nos fazem a cada dia, a cada amanhecer, acreditar e confiar em um porvir melhor. Recheado de muito amor e de muita paz. Alegria de viver. Alegria de ser e não ter. E o egoísmo também tem seus sintomas. E são algumas variáveis de sintomas que muitos não percebem muitas das vezes. O egoísmo leva a criatura a fixar-se em si somente. É um dos sintomas naturais. A pessoa, ela fica, ela se sente o Todo-Poderoso, a querer todas as vantagens e benefícios para si, sempre para si. É um sintomas. Tudo eu posso, eu mando, todo mundo me obedece, eu tenho mais força, e sem qualquer cogitação para com a necessidade do outro, ou seja, o outro para ele não interessa, não importa. Importa só eu que mando e obedece quem tem juízo. Não é assim? É não. É não. Desperta na criatura aquele apego patológico às pessoas, aos bens materiais e às situações. Produz frieza emocional, distanciamento das privações dos outros e causa indiferença. Ou seja, a frieza emocional chega ao ponto de que ele jamais vai se colocar no lugar do outro. Jamais. Porque não consegue fazer isso. Está tão preso ali a questão, da questão do materialismo, está tão fascinado que não consegue transpor. E aí distancia-se das pessoas no sentido emocional. Você vê alguém até mesmo chorando, até mesmo criando um ambiente emotivo de suas emoções, ele olha com muita frieza. E aí causa as indiferenças. As indiferenças, elas vão ter sempre, uns com os outros, opiniões, ideias, a forma de falar, de se vestir, vai ter sempre. É natural isso. As indiferenças. Agora, temos que ter o cuidado que não possamos fazer uso disso em benefício próprio, que aí terá consequências, e muitas consequências, como por exemplo o nosso irmão Isaías Hamed, no livro As Dores da Alma, que trata tão somente sobre depressão, causas e consequência, e tratamento da mesma.
ele nos fala que há uma consequência muito grave desse sentimento egoístico, esse egoísmo, que é a insatisfação, porque a pessoa deseja sempre ter mais e mais, nunca está contente com o que tem. E isso não tem limites. Cria nele um vazio existencial, a incapacidade de se relacionar bem com as pessoas. E eu conheço várias situações desse contexto. A repreensão dos sentimentos de amor e de fraternidade. A pessoa não consegue absorver, fica repreendido, né? Literalmente, porque ele não consegue expressar esses sentimentos de amor para com o seu próximo. E nem ser fraterno com o irmão. Não consegue. E a inconsciência de uma vida eterna e eterna. O modo de perder o que possui leva à desconfiança em relação às pessoas, aos amigos, né? E conhecidos, e leva também ele ao isolamento. Ele não passa a ter mais amigos. E as pessoas que com ele vão conviver é como se fossem forçadas a conviver, por N razões. Talvez por sobrevivência e por questões outras, materiais. A pessoa termina possuída por aquele que deseja possuir, né? Então a consequência do egoísmo é bastante constrangedora, porque o irmão fica ali possuído pelo que ele tem e por mais coisas que ele quer ainda, para ele, né? Sempre para ele. Se sobrar ali uma migalhazinha ali, ele distribui ali um pouquinho. Mas sempre eu mando, eu tenho tudo e quero mais, cada vez mais. E aí, meus irmãos, qual o papel, né, do Evangelho, de Jesus? Qual o papel do Espiritismo? Qual o papel que devemos, como cristãos, fazer? E na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, Kardec, mais uma vez, nos coloca com muita riqueza e propriedade, quando ele pergunta para os espíritos, nossos irmãos, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Como é que a gente consegue destruir, então? Tem algum antídoto? Algum remédio que a gente possa desconstruir esse sentimento egoístico? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, de estipar a raiz ali, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo à sua origem, não pode libertar-se. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Repito, o egoísmo só irá se enfraquecer à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão de que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. E por onde começar, meus irmãos? Através da reeducação, do nosso modo de agir, de pensar, a nossa postura. Reeducando, buscando tratamento mesmo. A terapia eficiente para esse terrível flagelo, assim posso te chamar, essa chaga,
é o altruísmo, para desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um de nós no rumo do infinito. E quem nos fala isso é Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Ela nos fala que o altruísmo é um tratamento bastante eficazes. E amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque aí resume todos os deveres em relação ao próximo. E aí, meus irmãos, o altruísmo é uma das curas que irá nos ajudar bastante nesse aspecto, né? Ser solidários, olhar mais para o outro, né? E lógico que nem todos se tornarão perfeitos, né? Mas pelo menos haverá um melhoramento, né? Porquanto, como já de outras vezes dissemos aqui, Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Lógico que não. Há sim uma esperança, há sim uma oportunidade de recomeçar. Sempre há um recomeço. Sempre há um recomeço. E Paulo, né, o apóstolo Paulo, também nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são um só e a mesma coisa. É a mesma pessoa, é a mesma criatura. Temos que ser cristãos, todos, dado que todos, quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem apego da seita a que pertençam. E não há religião, não há cor, não há crença, não há riqueza e pobreza. Todos somos iguais. Bastando que possamos recomeçar, reeducar os nossos sentimentos para assim tornarmos pessoas menos egoístas. E através do trabalho cristão é um bom recomeço, né? Que aí vai tirando outros adjetivos não muito bons. E para finalizar, meus irmãos, para que a gente possa aqui, né, terminar a nossa fala da noite, a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros é o que caracteriza o estado de egoísmo. Talvez querer agradar o outro não seja a coisa certa. Porque como é que eu só vou estar feliz se eu tiver que agradar o outro estar na sua condição também de feliz? E aí eu vou me sentir feliz? O egoísta é um individualista que luta acreditando que tudo gira em torno dele. Esse interesse individualista é resquício da animalidade por onde transitamos. O egoísmo tem a sua base no orgulho.
A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar como acima dos outros, crendo-se com direitos superiores, e se fere com tudo que, segundo ele, pelo orgulho, liga a sua pessoa, torna naturalmente egoísta. Todos os instintos, meus irmãos, têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Deus não fez nada que não fosse útil. Deus não criou o mal, foi o homem que o produziu pelo abuso que fez dos dons de Deus, em virtude de seu livre-arbítrio. Muito obrigado a todos pela oportunidade de mais uma vez juntos, meus irmãos. E fica a reflexão para todos nós do que aqui foi dito, do que a gente buscou de alguma forma expressar, do tema da noite, né? Que é o egoísmo, um sentimento que precisa ser bastante refletido em todos os tempos, em todas as eras, e que a paz doce e serena transborde os nossos corações, e que nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos dê condições, força e coragem, meus irmãos, para enfrentarmos os tempos de hoje, os tempos atuais. E para isso, buscamos a paz em nossos corações. Vamos nos preparar agora para a prece final e, em seguida, continuar os trabalhos. Que Deus nos abençoe e permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor,
a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.